Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenham descansado um pouquinho nesse período, né? Vamos retornar então ao nosso conteúdo. A última parte do conteúdo sobre síndromes metabólicas falamos sobre obesidade, as características socioculturais e socioeconômicas relacionadas à obesidade. E agora voltamos um pouquinho às partes um pouco mais técnicas em relação ao assunto, né? Bom, em relação à obesidade, nós temos uma morfofisiologia da obesidade, né? Um processo morfofisiológico da obesidade. Ou seja, as características corporais que nós podemos observar na obesidade e para entendermos como esses processos podem afetar o organismo humano. Existem três tipos de obesidade quando a gente analisa a forma estrutural corpórea com que os indivíduos apresentam as suas características, né? Nós temos a obesidade do tipo genicoide, a obesidade do tipo androide ou trucular e a obesidade com características mistas, tá? Ou obesidade mista. Vou repetir novamente. Então nós temos a obesidade genicoide, tá? A obesidade androide, que é a obesidade trucular, e a obesidade do tipo mista. Bom, a obesidade do tipo genicoide, ela caracteristicamente é representada por uma forma impera. Caracteristicamente, esse tipo de obesidade tem um acúmulo de tecido adiposo em regiões de baixo ventre, quadris e regiões de nádegas. Essas características são muito mais presentes no sexo feminino, ou seja, o gênero feminino tem uma maior tendência, quando apresentar as características de obesidade, o desenvolvimento das síndromes metabólicas, especificamente a obesidade, tem uma tendência maior a desenvolver esse tipo de obesidade que nós consideramos obesidade pera, a obesidade genicoide. Com o desenvolvimento da obesidade do tipo genicoide, alguns problemas característicos e específicos para essa obesidade começam a apresentar. Uma vez que essa obesidade está mais relacionada ao acúmulo de tecido adiposo em baixo ventre, regiões genitárias, próximo em regiões genitárias, problemas relacionados ao desenvolvimento de doenças caracteristicamente voltadas ao aparelho reprodutor são muito típicas. Como acontece principalmente nas mulheres, então a alteração do sistema reprodutório acontece, tá? É muito comum mulheres com obesidade do tipo genicoide apresentarem dificuldades do processo, dificuldades e problemas do aparelho reprodutor, tá? Alterações ovarianas, alterações uterinas, tá? O desenvolvimento de câncer nessas regiões é muito comum, até porque quando a gente pensa em síndromes metabólicas, nós estamos falando de um metabolismo alterado nessas regiões. É um organismo com metabolismo alterado e principalmente uma alteração muito mais presente nessas regiões específicas. A obesidade do tipo androide ou trucular, ela também é conhecida popularmente como a obesidade do tipo maçã. É caracteristicamente como se olhássemos uma maçã, né? Ela é mais cheinha por toda parte. Ou seja, é aquele indivíduo que apresenta tanto um acúmulo de gordura mais distribuído, membros superiores, membros inferiores, tronco, né, o tórax inteiro. Esse tipo de obesidade, a obesidade do tipo androide, ou também conhecida como obesidade trocular, que caracteristicamente é representada por uma maçã, ela é mais comum no sexo masculino. O gênero masculino tem uma maior tendência a desenvolver esse tipo de obesidade quando apresenta a doença obesidade, né? As síndromes metabólicas relacionadas à obesidade. Caracteristicamente, esse tipo de obesidade, obesidade androide, trocular ou popularmente conhecida como maçã, essa obesidade tem uma tendência a apresentar muitas alterações do sistema metabólico visceral. Então, alterações hepáticas, alterações respiratórias, alterações cardíacas são muito comuns nesse tipo de obesidade, uma vez que o acúmulo de tecido adiposo está concentrado na região do tórax. Essas alterações conciliam, então, com o processo, como nós dizemos anterior, né? Como a alteração da obesidade do tipo genicoide, que está mais próximo ao aparelho reprodutor, altera o metabolismo dessas áreas, a obesidade do tipo androide, a obesidade maçã, mais comum em homens, vai alterar também o metabolismo do funcionamento desses órgãos, justamente pelo acúmulo de tecido, alterações de pressões e entre outras coisas. Bom, a obesidade do tipo mista, que é o último tipo de obesidade, né, da morfofisiologia, da morfoanatomia das obesidades, da característica anatômica e das alterações funcionais que a obesidade pode levar no indivíduo, que é o tipo de obesidade mista, a própria palavra já diz, né? Ela caracteristicamente apresenta uma obesidade muito distribuída,
quadris, tronco, baixo ventre, membros inferiores, membros superiores. É uma obesidade onde caracteristicamente nós temos uma distribuição muito comum, muito geral da obesidade. Tá? Essa distribuição então vai gerar problemas diversos, né? Vai gerar problemas relacionados ao aparelho reprodutor, vai gerar problemas relacionados ao aparelho digestório, ao aparelho circulatório. Todos os sistemas então podem estar passíveis de desenvolver algum problema, alguma patologia relacionada a esse tipo de obesidade. É importante lembrar que caracteristicamente esses tipos de obesidade eles têm uma maior tendência na relação de gênero, né? Ou seja, dependendo do tipo de gênero, há uma característica maior, uma proximidade maior, um desenvolvimento maior de um tipo específico de obesidade, androide, ginecoide, tá? A obesidade mista, caracteristicamente, não tem um padrão nesse sentido. A obesidade mista acontece tanto para homens quanto para mulheres, tá? Pode apresentar tanto para um sexo quanto para o outro, um gênero quanto para o outro, e geralmente tem essa característica de apresentar múltiplos problemas relacionados aos sistemas orgânicos humanos. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, acompanhem direitinho os vídeos aí para não perderem o conteúdo e no próximo conteúdo a gente já passa uma outra atividade referente a esse tipo de a esse conteúdo que é a morfofisiologia, a morfoanatomia da obesidade, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem.